Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia neste domingão. No vídeo de hoje eu queria trazer mais informações sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências e queria começar a fazer um tipo de conteúdo que eu acho muito bacana e que vai ser muito importante para o torcedor começar também a entender alguns processos que ocorrem dentro do Bahia, principalmente envolvendo contratações, que é um tema muito procurado, que é um tema muito buscado por vocês torcedores. No vídeo de hoje eu quero dar ênfase à procura do Bahia pelo volante Patrick, que atualmente está no Atlético Mineiro, o João Paulo Sampaio, que é hoje diretor da base ali do Palmeiras, acabou revelando o interesse do Grupo City sobre ele. Queria trazer mais bastidores e informações sobre esse assunto também. E claro, para a gente comentar um assunto que eu acho muito importante de esclarecer para o torcedor, que acabou gerando de uma certa forma uma polêmica aqui nos comentários da última vez que eu falei sobre. Então, falando sobre lateral esquerdo, muita gente falando aqui, o Bahia deve procurar lateral esquerdo, o Bahia tem que procurar lateral. E eu queria, obviamente, explicar um pouco mais desse contexto, explicar mais também dessa situação aqui para vocês. Já conto muito com o teu like aqui no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo. Queria falar sobre a terceira rodada do Campeonato Baiano. O Bahia vai enfrentar a equipe do Jacobina pela terceira rodada. Um jogo muito importante para os garotos. O Bahia está na zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. Eu sei que é apenas o início, eu sei que com o triunfo o Bahia pode pelo menos já entrar no G4 nesta rodada, mas é importante começar a pontuar, começar de fato a entrar no campeonato, mesmo que seja ainda no momento inicial, mesmo que não vale nada o Campeonato Baiano, assim, vale nada que eu falo esses primeiros jogos, né? Quando o time profissional voltar, provavelmente a gente vai conseguir os pontos necessários para conseguir a classificação, mas a gente viu que não pode vacilar, não pode perder pontos bestas. O Jacobina é um time que não pontuou nenhum ainda ponto no campeonato, é um time que está na lanterna, que está sofrendo bastante, né? Nos dois primeiros jogos eu assisti e acompanhei, então é importante para os garotos do Bahia começar de fato a pontuar, a fazer bons jogos. Eu sei que é o último jogo, né, para muitos desses atletas, mas precisa começar a vencer, precisa começar a fazer isso pelo Jacobina. Amanhã devo trazer uma análise do que foi essa partida e aqui no canal espero estar falando de um triunfo. Falando agora sobre o Patrick, meia que hoje pertence ao Atlético Mineiro. Ele foi envolvido na negociação do Gabriel Menino e também de outros atletas, né? O Gabriel Menino foi para o Atlético Mineiro, o Patrick também, e o Palmeiras acabou contratando o atacante Paulinho, que pertencia ao Atlético. O João Paulo Sampaio, né, que é diretor da base do time do Palmeiras, acabou comentando sobre a situação do Patrick, falando e revelando também o interesse do Grupo City na contratação do jogador. Eu fui atrás de mais informações para entender como foi esse interesse, para entender se de fato ele existiu e como é que aconteceu, né? E que existiu eu sei, mas como ele aconteceu e quando aconteceu. A informação que eu obtive é de que entre o ano passado, né, no meio e no final do ano, o Grupo City procurou o Palmeiras para saber mais detalhes da situação do meia Patrick, obviamente formalizando junto também uma proposta. Não foi revelado para mim valores ou mais informações, mas o que sim, o Grupo City estava muito interessado na contratação do volante, do meio-campista, que hoje pertence ao Atlético Mineiro. O próprio João Paulo Sampaio acabou revelando algumas das suas características, falando que é um jogador box-to-box, um jogador que vai de área a área, um cara que corre bastante, um cara alto, ambidestro, um cara que tem ótimas qualidades e, como mesmo o próprio João Paulo falou, características únicas que poderiam ser importantes para esse time do Bahia. Seria um jogador que poderia vir com as mesmas credenciais, por exemplo, do que veio o Zé Guilherme, do que veio o David Martins, David Martins, eu acho, né, do América Mineiro, que são jogadores jovens, jogadores que ainda não estão prontos para o profissional, mas que têm sim uma expectativa sobre eles, mas que podem ajudar e que podem ser úteis, né, que podem ser lapidados e, consequentemente, lançados no profissional para que a gente possa tê-los aqui, se destacarem e tudo mais. O Zé Guilherme, para mim, eu estou com uma expectativa muito alta sobre ele, é lateral esquerdo, e eu vou falar sobre lateral no decorrer do vídeo, mas estou com muita expectativa sobre ele, um jogador que veio do Grêmio, muito bem avaliado, está na seleção brasileira, vai precisar de um tempo para ser lapidado, vai precisar de um tempo para ganhar ritmo de profissional. Na temporada passada ele fez apenas 8 jogos, né, com a base do Grêmio, no time, a base não, né, com o time profissional do Grêmio, então esperando que ele possa render, e o Patrick poderia vir nessas mesmas credenciais, acabou sendo envolvido nessa negociação com a equipe do Palmeiras, né, junto com o Atlético Mineiro, e enfim, não avançou, né, qualquer tipo de proposta ou qualquer coisa do tipo com o Grupo City, mas o interesse ocorreu entre o meio do ano passado e o final do ano, um interesse muito forte na contratação do atleta. Não sei se viria para o Bahia, mas provavelmente sim. A informação que eu obtive é de que provavelmente o destino dele seria o Bahia nesse primeiro momento. Ele ainda não tem ritmo, nem, vamos dizer, experiência, nem nível para jogar no futebol europeu, seja no futebol francês, né, no qual o Grupo City tem um clube, seja no futebol espanhol. Ele poderia vir de fato para se juntar ao Bahia nesta temporada de 2025.
tá bom? Agora falando sobre lateral esquerda, um dos temas mais, vamos dizer, sensíveis para o torcedor do Bahia, um dos temas mais comentados também aqui nos comentários dos nossos vídeos, e eu queria explicar e queria trazer mais detalhes sobre essa situação, porque uma fala minha recentemente gerou muita polêmica aqui nos vídeos, nos comentários, e eu queria explicar essa situação aqui para vocês. Vamos lá. Sobre o lateral esquerdo, tá? Se fala muito sobre Luciano Juba e sobre ele não ser lateral esquerdo, eu queria explicar essa situação para vocês. Em um dos vídeos aqui do canal, eu acabei falando que o Luciano Juba era lateral esquerdo. Ah, mas o Luciano Juba não é lateral esquerdo, ó, você tá louco, o Luciano Juba é lateral, isso não existe. Primeiro a gente precisa separar duas coisas. Primeiro, um fato e depois opinião. Sobre os fatos, o Luciano Juba, na cabeça do Rogério Ceni, é lateral esquerdo. Ah, mas ele não é lateral, ele não tem características para isso, ele rende mais como meio-campista, ele rende mais como atacante. Tudo isso é uma opinião. O fato é, ele é lateral esquerdo na cabeça do Rogério Ceni. Não sou eu que estou falando isso. Não é a minha opinião, é o fato. As opiniões aí se encaixam perfeitamente naquilo que eu estou falando e naquilo que vocês também podem ter como opinião. Ele não tem características para lateral esquerdo, ele pode jogar melhor como atacante, ele rende mais em outra posição. Tudo isso é uma opinião e algumas delas eu concordo, como essa também, né? Eu acho que o Luciano Juba ele pode render mais como meio-campista, como um atacante, jogando em uma outra posição. Mas eu também acho que como lateral esquerdo ele evoluiu bastante. Com a bola nos pés, jogando mesmo, com o time jogando, eu acho o lateral Luciano Juba um ótimo lateral. É um cara que ajuda bastante na construção, é um cara que ajuda bastante no setor ofensivo. Agora, tem um problema do lateral dele, né, que ele sofre bastante, é o lado defensivo. Ele sofre bastante com isso. É um jogador que deixa muitos espaços, é um jogador que não marca tão bem, e isso pode ser melhorado, isso pode ser, obviamente, ajustado. Se isso acontecer, e ele já evoluiu muito na última temporada, mas se isso acontecer, para mim, ele pode ser um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Isso, ele pode ser sim um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, porque ele tem qualidade, muita qualidade com as bolas no pés. O que faz o Bahia jogar dessa forma, né? Jogando, tentando se impor em relação ao seu adversário, tentando construir esse jogo associado. E o Luciano Juba, para mim, é um mestre em fazer isso. É um cara que distribui muito bem o jogo e poderia ajudar demais jogando numa linha mais defensiva, né? Na base mesmo da construção. Óbvio que ele pode render também mais à frente, óbvio que ele pode render como um atacante, mas jogando ali num sistema, numa base ali, construindo o jogo, eu acho que ele poderia render, e como ele vem rendendo também na temporada passada. Isso explica também o Bahia não contratar lateral esquerdo. Eu vi muita gente falando sobre o interesse que o Grupo City teve na contratação do Esquivel do Atlético Paranaense. Sim, esse interesse aconteceu, mas foi na temporada passada, no final ali da temporada, no início também, explicando também um pouco de que eu acho que esse desejo, né, é um desejo muito mais do Grupo City do que qualquer outra coisa, de ter mais um lateral esquerdo em alto nível para você distribuir as funções e dar ao Rogério Ceni também mais opções. O Esquivel para mim é um baita lateral esquerdo, tá? Eu acho ele um jogador muito interessante. Ele está sendo negociado nesse momento com o River Plate na casa ali de praticamente 30 milhões de reais, e o interesse de fato aconteceu, mas esse desejo do Grupo City em ter um lateral esquerdo, em ter mais uma opção, é muito mais um desejo do grupo do que propriamente do Rogério. Na cabeça do Rogério, ele entende que o Luciano Juba é lateral esquerdo, tanto é que na apresentação, se eu não me engano, do Iago Borducci na Fonte Nova, o próprio Cadu Santoro falou sobre a possibilidade do jogador atuar um pouco mais à frente, né, Luciano Juba, jogar um pouco mais à frente, jogar como atacante, dar mais opções. Acabou que no final das contas isso nunca aconteceu. Ele sempre foi lateral esquerdo, entrou como um ponta, como meio em algumas situações, mas sempre jogando como lateral. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.